tudo o que você sempre quis saber sobre comportamento e cultura árabe. E hoje você vai poder desfrutar de tanto conhecimento com Gabriela Lian. Bom, a Gabriela é formada em jornalismo e em letras, ela é mestre em estudos árabes pela Universidade de São Paulo, onde eu também me formei, viu, Gabriela? E fez dissertação sobre Al Jazeera, canal árabe de comunicação. A gente vai entender como é que funciona o comportamento árabe, a gente vai desfrutar de tanta coisa interessante que ela tem para dividir com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Eu não sei se eu tenho a pretensão de explicar tudo, né? Eu fiz um estudo, eu tenho uma formação, eu sou descendente de libaneses, por isso me interessei pelo assunto, mas é um assunto muito amplo, muito rico, por isso eu me apaixonei. Eu achei muito interessante quando a gente conversou pela primeira vez e você me contou que fez pós-graduação, ainda mais na área do jornalismo, sobre um canal de televisão, a Al Jazeera, no mundo árabe. Como é que foi isso? De onde surgiu essa ideia? Bom, eu já era formada em jornalismo e eu era estudante de letras português e árabe. Então eram duas áreas que eu amava, mas áreas distintas. Aí eu comecei a trabalhar em televisão e me imaginava misturando as duas coisas. Como que eu podia misturar isso? O meu conhecimento de jornalismo em televisão com o meu curso de letras em cultura, em língua árabe. E aí era um momento em que a Al Jazeera estava crescendo muito. Depois dos atentados, em 2001, a Al Jazeera ganhou muita notoriedade e todo mundo começou a se interessar, a falar sobre o assunto, falar sobre o canal. Então eu, como jornalista, fiquei ainda mais interessada e consegui unir essas duas paixões numa dissertação, num trabalho de pós-graduação na área de letras. Agora, como é que funciona isso, né? Eu imagino que a linguagem, apesar de você ter ascendência árabe, né, libanesa, né? Já existe aí uma certa facilidade, mas a linguagem é um desafio. Super. Nossa, o árabe é uma língua muito difícil. E eu me interessava com a minha avó, a gente brincava de conversar. Então eu era adolescente, a gente via notícia em árabe e os apresentadores na época do Iraque, Mubashir Iraque, diretamente do Iraque, eu brincava de fazer isso com a minha avó, ao vivo do Iraque, do Líbano. E minha avó achava lindo. Quando eu comecei a estudar árabe, minha avó começou a me estimular, porque eu já tinha um conhecimento do dia a dia ali com ela, bem pouquinho, mas eu percebi que eu queria ser alfabetizada, e ela foi me incentivando até que ela se assustou. Ela falou: opa, esse negócio tá ficando sério demais, já não quero. Aí ela começou Mas ela achava um barato. Então eram noites, em claro, que a gente passava rindo, aprendendo e, ao mesmo tempo, trazendo isso para um trabalho muito sério depois. Porque quando eu cheguei na Al Jazeera, eu falei: eu preciso aproveitar esse árabe. Eu não tenho condições de fazer uma entrevista em árabe, mas eu tenho condições de chegar, me apresentar, cumprimentar as pessoas, e isso abria muitas portas. Aí eu fazia entrevista em inglês, porque eu me sentia mais confortável, e depois eu fiz o trabalho todo em português. Agora, Gabriela, como é que foi essa pesquisa? Porque assim, na área da saúde a gente já tem tudo muito bem formatado, né? Principalmente em termos de quantidade, em termos de estatística, em termos de oferecer resultado. Agora, quando você vai para uma pesquisa diferente como essa, tão ampla e tão abrangente, como é que funciona? É uma outra forma de pesquisar. Meu marido também é médico, eu também via ele ali dentro de laboratório fazendo as pesquisas dele. O meu laboratório sempre foram os livros, mas eu também, como jornalista, e na época eu trabalhava no Profissão Repórter, viajava muito, eu também entendia a rua como um grande laboratório, né? A vida das pessoas. Então, a minha primeira vontade nessa pesquisa foi ir até lá. Eu deveria ter feito isso depois, estudado, para depois ir. Eu já quis ir, porque eu já queria entender o que eu ia estudar. E para mim aquele foi um grande laboratório, não só o tempo que eu passei em Doha, mas depois visitando vários países árabes e conversando com os árabes sobre Al Jazeera, sobre a realidade deles, sobre a forma de comunicação naquele universo. Aí eu trouxe isso para cá, o laboratório, que foi a rua, mais os livros, e aí eu consegui fazer uma dissertação tentando juntar tudo isso. Agora sim, o Catar era pouco conhecido, né? E logo logo vai estar sediando aí a Copa do Mundo. O que a gente precisa saber sobre esse universo que você já bebeu um pouquinho ali e já sabe coisas que são importantes para a gente estar mais a par? Olha, eu acho que o mais importante é a gente saber que este é um universo em transformação. Porque quando eu fui para lá, há quase 15 anos, Doha era um lugar que ninguém sabia onde ficava. O Catar era uma ilha esquecida, lá um aeroportozinho minúsculo. Eu voltei para lá em 2016, o aeroporto me deu a dimensão do que eles estão construindo para sediar essa Copa. Tem muito investimento, tem muita vontade de fazer tudo aquilo crescer. Então, o país que eu conheci já não é mais o país que a gente vai ver na Copa. É um país em transformação, com gente com dinheiro, com vontade, e muito feliz de sediar essa Copa, né? De se sentir representado de alguma forma
para todos os árabes, não importa em que país que eles estejam, eles vão se ver de alguma forma ali. Então, quer dizer, você acha que a representação que a gente tem desse momento que o mundo vai passar é de um período de muita felicidade para eles? Ah, sem dúvida, eles são apaixonados por futebol, sempre, quando qualquer país árabe que você chega e fala que é brasileiro, imagina, brasileiro, eles amam isso. E é a primeira vez que talvez um país árabe vai sediar uma Copa e que eles vão se sentir inseridos nesse universo mundial desse campeonato. Então, é uma festa. Claro que isso é fruto muito mais de dinheiro do que de futebol. Mas, de alguma forma, eles vão estar fazendo parte disso, vão se sentir representados, vão se sentir parte. O mundo vai olhar para os países árabes, vai olhar para o Golfo. Agora, me fala uma coisa. Toda essa questão que a gente está vivendo atualmente do Afeganistão faz com que a gente coloque uma luz diferente em querer entender mais sobre o islamismo, né? Que acaba sendo a religião predominante no Catar. Não foi isso? Sim, mas o islamismo que a gente tem visto aí no Afeganistão, com o Talibã, não é o islamismo que eu conheço. E provavelmente não é o islamismo da maior parte dos árabes. O que está acontecendo no Afeganistão, principalmente com a tomada do poder pelo Talibã, é um islamismo extremista, radical, que tem uma interpretação muito específica do Alcorão. E o Alcorão, ele é um livro poético, musical, ele é um livro que não é para ser lido na sua literalidade, né? Ele é um livro que precisa ser interpretado, trazido para a realidade do dia a dia. E os árabes, eles têm muito respeito pelo livro e por tudo que o livro ensina. Quando a gente vê essa realidade do Talibã de islamismo, de extremismo, os próprios árabes não se sentem representados, principalmente com o terrorismo que a gente já viu por aí. Então não é o mesmo islamismo. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo grupo e entender que eles são todos iguais. Não são. É claro que todo mundo discute o islamismo por causa do que está acontecendo no Afeganistão e muitas vezes acontece nos países árabes, mas o islamismo é uma religião absolutamente bela, que precisa ser respeitada, reverenciada, ainda que você não tenha nenhum tipo de religião. Para mim, esse livro aqui ele é poético, ele é musical, ele é sonoro. Gabriela, agora em relação à sua pesquisa, o que de fato mais te marcou? E outra, existiu algum traço, por exemplo, do islamismo que você percebeu de alguma forma influenciando a forma de comunicação, a forma com que a informação era passada, o cuidado, a delicadeza ou a relevância para algum assunto? Nossa, muita coisa. Bom, primeiro que eles têm um jeito de bem árabe mesmo, e na televisão isso é muito engraçado pra gente, porque eles são enérgicos na televisão, né? Isso é visto, ainda que você não entenda a língua, eles estão ali discutindo, entendeu? Com o coração e tudo mais, então isso é muito curioso. Que não significa que estejam brigando. Não necessariamente, pode ser que estejam, mas é um jeito de falar que a gente vê a presença, e eu vi a minha família ali, você entende? Então, de alguma forma, eu trouxe isso pro meu coração. Aquelas pessoas ali, de alguma forma, faziam parte da minha história. E a experiência que eu tive lá, eu trouxe para minha vida. Eu vivi experiências curiosas, inusitadas, que naquele momento eu não conseguia entender a dimensão, eu só fui entender depois. E isso faz parte não só da minha pesquisa, mas do meu trabalho profissional. Eu tive que trazer isso para a minha realidade para tentar enxergar o outro com empatia, com um olhar, diferenciando do contexto. O contexto daquela pessoa não é o mesmo que o meu, e isso precisa ser respeitado e levado em consideração. Agora, quando você fala dessa vivência especial, não tem jeito, né? Eu tenho que puxar a sardinha aqui um pouquinho para a neurociência do comportamento. Você sabe que em 2008 eu também fiz um estágio, eu fiquei um tempo no Cairo, no Egito. E eu senti um choque cultural bastante interessante, né? Primeiro que lá não é bem Hipócrates, né? Todo mundo árabe reverencia mais Avicena como o pai da medicina e tem uma linha de pensamento diferente. Existem alguns hábitos que realmente, depois de um certo tempo, a gente se habitua. Mas nas primeiras semanas, enfim, a gente precisa se adaptar. Essa questão, por exemplo, de usar véu, das mulheres usarem burca, você passou por alguma situação interessante, ou pelo menos curiosa em relação a isso? E o que você tem a dizer? Isso é um machismo velado ou não? É muito mais do que isso, é uma cultura e a gente não pode reduzir isso a um termo que, na verdade, não reflete o que, de fato, faz parte da realidade. É claro que a gente lamenta muito a obrigatoriedade de uma vestimenta, seja lá qual for, né? A gente gostaria que todo mundo tivesse a liberdade, mas a obrigatoriedade para aquelas mulheres não tem o mesmo peso que teria para gente. Então, quando eu penso naquelas burcas, eu falo, ai meu Deus, que horror usar aquilo. Não, para elas aquilo ali é sinal de respeito, faz parte de uma tradição, e eu aprendi a enxergar isso e respeitar aquele comportamento ali, né? Não julgar. E o que a gente está vendo isso hoje, né, com a tomada do Talibã, e todo mundo lamentando o véu e a burca.
esse não é o problema. Elas cresceram usando essa roupa. Então, usar essa roupa nesse momento é a continuidade, talvez como uma obrigação, mas de uma roupa que elas sempre usaram. Eu tive uma experiência muito curiosa. Eu fui a um jantar, um amigo me convidou, eu pedi, na verdade, falei, eu queria conhecer, ele me levou para jantar, eu falei, eu queria conhecer a comida do seu país. Ele falou, tem que ser na casa de um amigo, se você quiser, eu tenho um amigo que vai fazer um jantar hoje, lá da Al Jazeera também. Eu falei, que ótimo, vou fazer muitos contatos. Aí ele falou, mas você vai sentar com as mulheres. Eu falei, não tem problema, tô imaginando aqui as mulheres aqui, os homens aqui. Mas elas não falam inglês. Eu falei, eu me viro ali, falo um pouco de francês, elas falam francês, falam um pouco de árabe, tudo bem. E aí, no caminho, ele parou numa loja de burca. Aí eu falei, meu Deus, pra onde que eu tô indo? Ele me comprou uma burca toda preta. Isso no caminho, você parou o carro e precisou se vestir. Eu não tinha entendido que o jantar ia ser exatamente... Eu achei que era um jantar, que eu ia conversar, fazer contato. Ele parou, comprou uma burca toda preta, e aí eu desci do carro e falei, bom, agora não tem mais volta, né? Eu que pedi, agora eu tô aqui. E o dono da casa abriu a porta pra mim e falou assim, Ahla Sahla, e fez assim, seja bem-vinda. E aí eu olhei pro meu amigo e ele falou, ele tá te mostrando onde é que você vai ficar, onde é que é o quarto das mulheres. Pois não. Um quarto separado e não havia interação durante o jantar. Nenhuma, eu não vi mais ninguém, eu só vi as mulheres. O dono da casa eu só vi naquele momento, eu não vi nenhum funcionário da Al Jazeera, eu fiquei com as mulheres ali. Todas chegaram de burca, mas tiraram e ficaram de véu, num jantar todas sentadas no chão, comendo no chão e conversando. E ali naquele momento eu percebi que eu tinha uma realidade absolutamente estranha para elas. Eu é que estava chocando com a minha realidade. Então, eu não tinha árabe para uma conversa muito elaborada, mas elas falaram assim para mim, quantos anos você tem, né? Eu, 24. Elas falaram, você é bonita, porque Mafijalzi, você não tem marido? Eu falei, não tenho marido, tenho 24 anos. Eu não consegui explicar para elas, eu ter 24 anos, ser bonita e não ter marido era um absurdo. Então, eu também fui respeitando que, na verdade, eu que estava no lugar errado ali. E aí, essa conversa toda girou em torno disso, né? Assim, elas falavam para mim, você é muito magra, mas isso não era um elogio. Não era um elogio? Não, elas estavam querendo dizer, menina, come, pelo amor de Deus, você é muito magra. E a comida, e a culinária? Aí elas ainda me perguntaram, quando eu servi um jantar, elas perguntaram, você quer talher? Eu falei, eu não sabia falar muito, né? Eu falei, em árabe, eu quero comer como todas vocês. Isso eu sabia falar. Quando chegou a comida, eu falei, por que eu fui dizer isso? Elas pegavam o arroz, assim, com a mão, faziam umas bolinhas e colocavam. E eu peguei o arroz, assim, o arroz começou a sair pela minha mão, assim, ó, e aí era todo mundo puxando a carne com o arroz ali. E aí, foi uma experiência diferente, mas eu que era estranha ali, eu que tava tirando. E eu via as crianças loucas para usar a roupa da mãe. As mulheres chegavam, tiravam a burca, e as meninas pequenininhas queriam colocar o véu da mãe, elas me pediam, coloca para mim. Então eu vi que, na verdade, o uso do véu não tem a mesma conotação para elas do que tem para a gente aqui. Qual que é o verdadeiro significado, pelo que você conseguiu sentir? Olha, na verdade, é claro, tem essa coisa do respeito, é uma série de coisas, da distância, tem tudo isso, assim, aquela coisa... Mas isso é muito difícil de explicar, porque cada um vai interpretar de um jeito. E tem gente que entende como machismo, como anulação de uma mulher, e não tem nada disso. Eu nunca conheci uma mulher que não tivesse satisfeita com aquela roupa. Existe, certamente, mas todas as mulheres que eu visitei, que eu conheci, elas gostavam daquela roupa. Aquela era a roupa delas, era a moda delas, isso precisa ser respeitado e valorizado. Agora, Gabriela, para a gente encerrar nosso assunto aqui em alta, porque você sabe que tem muita gente que assiste a gente aqui e é estudante. Então, pessoas que gostam de comunicação, vão fazer jornalismo, tem até muito médico que quer também desenvolver mais a comunicação. Eu queria que você falasse para mim o seguinte, como que participar dessa pesquisa enriqueceu o seu currículo e influenciou o seu dia a dia atualmente? Porque a gente sabe que cada profissão tem a sua característica, né? Por exemplo, na medicina, o indivíduo ele faz uma especialidade, uma residência médica, e depois disso, então, ele está apto a, por exemplo, fazer uma neurocirurgia, né? E no jornalismo isso é uma coisa muito mais ampla, porque é uma coisa muito mais prática, de curiosidade, inteligência, obviamente, linguística, e entender o contexto e comunicar, né? Mas como que uma pesquisa como essa influenciou a sua vida profissional? Eu acho que não influenciou diretamente, porque eu não uso árabe no meu dia a dia, eu não uso essa pesquisa, eu não uso conhecimento especializado em cultura árabe no meu dia a dia. Mas a paixão que eu tenho, que eu aprendi, a importância de visitar alguém, olhar nos olhos das pessoas para entender uma realidade e trazer para o nosso universo, ela é importante em qualquer situação. Quando eu vou visitar alguém aqui na periferia de São Paulo, tá do lado da minha casa.
mas não está do lado da minha casa porque é uma outra realidade. E eu preciso entrar ali reverenciando aquela história, entendendo, respeitando aquela cultura que talvez seja muito diferente da minha. Então, na verdade, ele foi um exercício, eu diria, sabe? E que me trouxe essa paixão, esse respeito pelas pessoas, pelas culturas, pela língua do outro, que às vezes é diferente, não só, às vezes o sotaque da pessoa é diferente, isso precisa ser respeitado, isso precisa ser valorizado, isso precisa ser aplaudido. Então eu tenho muito, ainda que eu não use no meu dia a dia, eu tenho respeito, e esse respeito eu trouxe para o meu trabalho. E isso faz diferença no meu dia a dia, com certeza. Olha só, muito obrigado, viu? Foi um prazer incrível estar com você aqui, falando de uma coisa que é extremamente importante. A gente vive num mundo conectado, não tem por que a gente ter preconceito e imaginar que existam cercas ou muros, onde, na verdade, esse mundo não oferece mais essa possibilidade. No momento em que a atualidade pede um olhar diferente, então a gente falou aqui da questão do Afeganistão, estamos falando da Copa do Mundo que está chegando aí e vai ser dentro desse universo árabe. Enfim, muito obrigado, viu, Gabriela? Eu que agradeço imensamente, principalmente o seu interesse. O seu interesse faz você uma pessoa realmente interessante por gostar de todos os assuntos, por envolver tudo que vai além da sua área. Parabéns e obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Até breve.